Nessa live de hoje, o que eu quero é trazer para vocês, né, mostrar como que a gente pode lidar com esse mito do sexo, com o envolvimento do casal, mesmo quando os nossos filhos dizem que não, que fazer sexo pode ser sem compromisso. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos ver como que isso acontece. Porque a educação sexual, como eu digo para vocês toda vez que começa essa live, a educação sexual, ela está acontecendo. Mesmo quando a gente diz, não, eu não quero fazer a educação sexual dos meus filhos. Eu não quero que os meus filhos aprendam nada sobre sexualidade. Mesmo sem a gente querer, a gente está fazendo educação sexual. Porque até essa forma de falar é educação sexual. Agora, existe um formato da gente fazer educação sexual que é um formato que a gente faz com consciência, que a gente sabe o que a gente está fazendo, que a gente sabe o que a gente vai dizer para os nossos filhos, que a gente sabe aonde é que a gente quer chegar. Essa educação sexual é o que a gente chama de educação para a sexualidade, que é uma educação onde a gente se prepara para fazer essa educação para os nossos filhos. E é isso que eu busco aqui nessa live com vocês, trazer um conhecimento que ajude vocês a saber o que vocês estão fazendo com seus filhos, a terem uma percepção de qual é o tipo de educação sexual que você está fazendo. Então, pode acontecer a educação sexual de um jeito que é totalmente inconsciente, que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, de acordo com os nossos valores, com aquilo que a gente pensa, sem a gente chegar... sem a gente estar assimilando e prevendo aonde é que a gente quer chegar com esse tipo de situação. E tem também aquela educação sexual que a gente faz de forma mais consciente, que é a educação sexual que a gente sabe aonde a gente quer chegar. Então, é para isso que eu estou aqui, é para ensinar a vocês, é para conversar com vocês, é para a gente ampliar os nossos conhecimentos, para a gente saber aonde é que eu quero chegar com esse tipo de ensinamento com meu filho ou com a minha filha. Então, para isso, a gente hoje vai conversar, né, sobre uma pergunta que eu recebi de uma das mães, que inclusive cheguei a comentar na primeira live que eu fiz dessa nova abordagem, né, de lives, que é o que as mães querem saber sobre a educação sexual dos seus filhos, que foi uma pergunta que ela me marcou porque eu fiquei com aquilo, né, batendo na minha cabeça. Eu digo, não, eu preciso fazer uma live só sobre isso. É onde ela pergunta assim: esta geração está mais livre ou mais promíscua? Como lidar com a decisão da filha adolescente da escolha de fazer sexo sem um relacionamento estável? Como lidar com esta banalidade? Bom, sexo só acontece quando há um envolvimento do casal? Essa é a primeira reflexão que a gente precisa fazer. Quando eu disse para vocês no início que a minha promessa nessa aula de hoje era mostrar, né, era a gente conversar sobre o mito do sexo com envolvimento, é que a gente precisa entender aí o que significa mito, né? Então, isso é um mito ou é uma verdade? Sexo precisa acontecer com envolvimento ou ele pode acontecer sem envolvimento? Então, vamos entender, antes de mais nada, o que eu estou chamando aqui de mito. Depois, eu vou trazer aqui para vocês sabe, entender o que é o sexo propriamente dito, como é que ele acontece na nossa vida. E entender como é que se dá essa dinâmica da sexualidade para que a gente possa entender por que o comportamento dos nossos adolescentes hoje é um comportamento mais livre, pode inclusive ser promíscuo, e ao mesmo tempo, como que a gente pode lidar com esse tipo de situação de acordo com os valores e as expectativas de cada um de nós, né? Porque cada um de nós tem um jeito de olhar para a sexualidade, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, é sobre essa questão, né, que nós vamos começar a conversar a partir de agora. Então, primeiro, vamos entender o que é mito. O que eu estou chamando aqui de mito? Então, mito
ele, obviamente, que ele tem vários conceitos, né? Um deles, né, um dos significados do mito, o mito, a palavra mito vem, né, vem do grego e, portanto, um dos significados do mito é exatamente a mitologia grega, né, que tentou explicar determinados acontecimentos, determinados fatos, determinadas situações através que eles não sabiam por que acontecia, né? Porque não havia conhecimento ainda para isso, e eles tentaram traduzir ou tentar entender esses acontecimentos através de personagens, através da arte, através de danças, através de uma série de manifestações, né, de comunicação para explicar a existência do homem, a questão da atmosfera, o comportamento, enfim, a vida. Então, isso é da onde se origina a palavra mito. Mas a palavra mito que eu estou usando aqui não é ligada à mitologia grega. A palavra mito que eu estou usando aqui é a forma como a gente também usa essa palavra para a gente falar de crenças e convenções que são comuns dentro da nossa sociedade, né, que a gente usa no nosso dia a dia, mas ela não tem um fundamento científico. Ela não tem um aprofundamento, né, nenhum estudo que mostre que, de fato, aquilo acontece porque foi comprovado cientificamente que aquilo acontece. Então, são crenças e convenções que, de acordo com os interesses daquele momento, daquela sociedade, daquele ambiente que a gente está inserido, ela se faz presente porque ela é adequada para atingir determinados interesses que estão acontecendo ali. Então, é nesse sentido que eu estou usando a palavra mito, como crenças e convenções que a gente usa no nosso dia a dia, mas que não foram comprovadas cientificamente que aquilo transcorre daquela forma, né? Então, por exemplo, sexo com envolvimento em um relacionamento estável é um mito, ou seja, é uma convenção. Se chegou a um consenso na nossa sociedade que sexo, para acontecer, deveria acontecer dentro de um envolvimento, dentro de um relacionamento estável, para que ele pudesse ser considerado um sexo adequado, tá? Então, isso que eu estou chamando de mito. E por que eu estou chamando de mito? Porque isso não é comprovado cientificamente. Se a gente for olhar, o que é o sexo? O sexo é uma função natural do ser humano. Todos nós nascemos com essa capacidade de fazer sexo, porque a natureza fez de nós pessoas sexuadas, porque essa é a forma que nós nos reproduzimos. E, portanto, da mesma forma que a gente precisa se alimentar, da mesma forma que a gente precisa descansar, da mesma forma que a gente precisa fazer as nossas necessidades no banheiro, enfim, da mesma forma que a gente tem uma série de necessidades fisiológicas naturais do ser humano, o sexo é uma delas. Então, o sexo tem uma função clara, que é a função reprodutiva. Mas aí a gente vai entender aqui uma coisa. O ser humano, ele é diferente dos outros animais. O ser humano, ele conseguiu se aculturar, ele conseguiu aprender a desenvolver determinados comportamentos e criar, né, um conhecimento a respeito desses comportamentos e fazer isso se propagar para que todos pudessem conviver dentro de uma sociedade. Então, o que acaba acontecendo? À medida em que a gente vai precisando de algum tipo de comportamento, a forma como a gente lida com o sexo também vai mudando. A função natural do sexo, essa não muda. Todos nós nascemos com ela e todos nós vamos nascer, né, porque faz parte do ser humano. A não ser que um dia isso deixe de ser necessário para o ser humano. Não sei se isso vai um dia acontecer. Mas, como nós nos reproduzimos através do sexo, o que a natureza fez? Ela fez desse sexo algo prazeroso. Algo como as outras funções nossas. Quando a gente necessita beber porque a gente tem sede, a gente sente um sinal, um estímulo que faz a gente buscar a água para que a gente possa se hidratar.
A mesma coisa acontece com o sexo. Só que, antigamente, na época dos primórdios, a gente se excitava sexualmente, ou seja, a gente ia em busca dessa resposta sexual, ou seja, a gente em busca do sexo, através de um estímulo que a natureza nos deu, que foi o cio. Então, quando a mulher entrava no cio, o homem sentia o cheiro e aquilo provocava um estímulo sexual e eles então podiam fazer sexo. E eles então podiam, não, eles faziam sexo. Da mesma forma que continua acontecendo com o cachorro, com o gato, com o cavalo. Só que o que aconteceu com o ser humano? Chegou uma hora que a gente deixou de ser quadrúpede e passamos a ser bípedes, ou seja, andar de duas pernas. E na hora que a gente ficou ereto, que a gente ficou de duas pernas, o que acontece com as nossas necessidades? A gente passa agora, porque até então, essa fêmea humana, ela pegava o seu filhote, botava nas costas e ela saía pulando de galho em galho e ela não precisava do macho para poder lhe proteger e nem proteger a sua cria. Mas a partir do momento que a gente fica ereta, o que vai acontecer? Aquela criança que a gente carregava nas costas, agora a gente passa a carregar no braço. A gente já não tem mais a mesma flexibilidade para poder sair pulando de galho em galho. Então a gente tem a necessidade de se unir em grupos para poder a gente se proteger e ter o macho do nosso lado para poder ajudar a proteger a cria. Então, na hora que isso acontece, a fêmea e o macho, para poder conseguir ficarem juntos e cuidar dessa cria, eles passam o quê? A ter outras necessidades para poder se excitar. Porque esperar o estímulo sexual só quando a fêmea estivesse no cio era um processo muito longo. E isso não prendia o macho do lado daquela fêmea. Ele ia rapidinho buscar uma outra fêmea que estivesse no cio. Então, o que teve que acontecer? A fêmea, e óbvio que na hora também que a gente ficou ereto, a gente passou a olhar olho no olho. E isso também mudou a forma de como os humanos passaram a se relacionar. E o fato de você olhar olho no olho deu aos humanos uma nova característica, que foi a característica de se ligar a essa outra pessoa, a criar um vínculo com essa outra pessoa. Então, essas necessidades fizeram com que a gente deixasse de fazer sexo conforme a natureza tinha mandado, ou seja, só para reprodução, para a gente fazer sexo conforme o desejo e a diversão que demandasse da nossa vida em conjunto com outras pessoas. Então, o que acabou acontecendo? A gente precisou, então, trocar, né? O cio, não é que trocou, o cio continua lá, só que gradativamente o cio foi perdendo a sua função. Hoje, se você perguntar para um garoto ou para uma garota, quer dizer, não precisa ser garoto ou garota não, um homem ou uma mulher, se ele sabe quando é que a mulher está no cio, ele não sabe. Ele sabe que aquela mulher está mais predisposta ao sexo naquele dia. Mas se ela está no cio, ou seja, no seu período fértil, né, que seria o nosso cio, ele não vai saber. Então, o que aconteceu? A gente teve uma mudança no nosso comportamento. O que passou a nos excitar sexualmente deixou de ser o cio, ou seja, só na época que a gente estava para reproduzir, e passou a ser outras características, ou seja, o toque, o jeito da gente olhar, o sentir, o cheiro, a audição. Então, vários estímulos, ou seja, entraram o nosso pensamento, entraram em jogo. E, portanto, agora isso passou a ser ampliado. Então, o sexo, em vez dele ser feito só com o estímulo do cio, ele ganhou novos estímulos para que isso, uma vez que fosse acionado, a gente despertasse para ele, a gente tivesse interesse nele. E, portanto, a gente passa, então, a fazer sexo agora em função dos valores que o outro tem, a gente passa a fazer sexo em função do cheiro que o outro tem, a gente passa a fazer sexo em função
também dos hormônios, do período fértil, ou do interesse sexual, né, do outro, mas principalmente através desses novos rituais, né, através dos rituais, dos valores e das expectativas que cada um tenha, né, e que toca e lhe estimula sexualmente. Portanto, os relacionamentos, eles passaram a ser agora de uma forma um pouco mais abrangente, né? Aqui a Joana está pedindo solicitação para entrar. Vamos permitir aqui que a Joana passe a participar da nossa live também. Então, o que que isso faz com a gente? Isso, na verdade, faz com que amplie, né, os nossos estímulos. Mas, ora, se a gente estava numa sociedade que precisava se organizar, uma sociedade que estava num determinado momento precisando conter, né, principalmente quando o homem descobre que ele tem participação nessa reprodução e que essa reprodução não poderia mais acontecer de uma forma aleatória com qualquer pessoa. Então, o que a nossa sociedade faz? Ela começa a se organizar. E quando ela começa a se organizar, ela cria, então, normas e condutas para poder reger o nosso comportamento sexual. Então, teve uma época que a gente não tinha essa parte da sociedade. A gente não era regido por normas. A gente era totalmente instintiva. A gente era puramente corpo. Então, a gente tem e continua tendo esse lado nosso, que é o nosso corpo, que é a nossa demanda. Ou seja, a gente recebeu um estímulo, o nosso corpo reage. Mas agora, a gente tem também... Não agora, né? Já vem de milhares e milhares e milhares de anos. A gente passou a ter também um outro lado da vertente, que é a nossa cultura, que é o nosso meio social, que é onde a gente está inserido. O que ele demanda? O que ele espera de nós? Como é que a gente vai se organizar para conviver com uma função, né, que demanda mais gente na nossa família, que demanda mais gente na nossa casa, que demanda mais gente na nossa sociedade? Como é que a gente vai lidar com isso? Então, a sociedade cria normas e cria regras para poder conter esse comportamento instintivo. E são essas normas e essas regras que a gente vive hoje, que a gente vai passando no nosso dia a dia para os nossos filhos, para que eles aprendam como é que a gente quer que eles vivam hoje em relação ao seu comportamento sexual. Só que o nosso filho também tem um outro elemento, além do seu físico e da sociedade que ele está inserida, ele tem também um outro elemento extremamente participativo nessa definição do comportamento dele, que é o quê? É a capacidade cognitiva e a capacidade administrativa. Então tem um ponto que é o que eu estou ensinando para o meu filho e a minha filha hoje sobre o comportamento sexual que eles deveriam ter. Você já se fez essa pergunta? Então essa é uma pergunta importante. Porque se eu não estou ensinando nada do que eu quero, porque eu acredito ou parto, né, de um pressuposto de que meu filho já entendeu o que é que eu quero, mas eu mesma não sentei, não conversei, não sei o que ele pensa a respeito, não abri a conversa sobre isso, então fica um pouco mais difícil para os nossos filhos seguirem aquilo, ou pelo menos, né, entender aquilo que a gente preza ou aquilo que a gente valoriza. Então, um ponto é o que eu estou ensinando, como o outro ponto é o que a sociedade hoje está dizendo. Como é fazer sexo hoje para essa sociedade? É como era na época que eu era adolescente? Não, não é. Na época que eu era adolescente, havia um olhar da sociedade de que a garota, principalmente, o homem não, o homem teve na minha época de adolescente, o homem já tinha uma sexualidade muito mais livre. Aliás, ao longo de toda a história, o homem sempre teve uma sexualidade muito mais livre. Mas nós, mulheres, tínhamos uma sexualidade mais contida. Na minha fase de adolescente, isso ainda era algo muito comum.
Nada era conversado, mas tudo era proibido. Então a gente não saía de casa, a gente não tinha oportunidade de estar junto com o namorado, a gente não tinha possibilidade de estar junto com o outro. Por exemplo, eu lembro, né, eu menina ia numa festa, num clube, né, que tinha lá na cidade que meu pai nasceu, e eu lembro que tinha o fiscal de dança. O fiscal de dança, quando a gente chegava muito junto, o fiscal de dança ia lá, batia no ombro do rapaz e dizia: opa, afasta aí, porque senão você vai ser expulso do clube. E hoje? Como é que vive hoje os nossos filhos? Você acompanha o seu filho, a sua filha, quando eles vão a uma festa? Quando eles vão se encontrar com os amigos? Não, hoje a gente tem uma sociedade que é uma sociedade muito mais liberal nesse sentido. Os nossos filhos hoje, os adolescentes hoje, eles têm uma possibilidade de terem uma intimidade e uma privacidade no seu grupo que é muito grande. Por isso eles são promíscuos? Não, eles não são. Isso pode até causar uma promiscuidade, se esse adolescente não for preparado para viver com a sua sexualidade de uma forma que seja positiva para a vida dele. Daí porque eu insisto tanto que a gente precisa conversar com os nossos filhos. Por isso eu estou aqui, né, todos os dias publicando vídeo para vocês aprenderem a fazer essa conversa. Porque quando a gente conversa e prepara, eles vão poder tomar uma decisão diferente. Uma decisão que seja positiva para a vida dele. E mesmo que ele faça sexo sem envolvimento, como a gente vai ver, se ele toma de forma consciente, pode ser o que eu não quero, nem o que eu espero, mas isso talvez não seja a pior coisa desse mundo. Depende de como esse seu filho ou essa sua filha está sendo preparado para vivenciar a sua vida sexual. Então, esse lado, né, da nossa sociedade é um lado, o lado social que existe hoje é um lado social com muito mais liberalidade. E aí o que a gente tem que fazer? E aí o que os nossos filhos, na verdade, têm que fazer? Eles têm que administrar aquilo que o corpo dele pede, aquilo que a sociedade dele manda, inclusive o pai e a mãe, e a capacidade deles de aprenderem aquilo que a gente está ensinando e de pôr em prática, principalmente, aquilo que a gente está ensinando. Porque para eles colocarem em prática, eles precisam acreditar que aquilo vale a pena. E eles só vão saber se isso vale a pena se a gente conseguir, numa conversa com eles, mostrar aonde está o valor daquilo que a gente acredita. Deu para vocês entenderem como é complexo esse entendimento e que não é assim só porque eu quero, meu filho vai fazer? Não, não é. Não é só porque eu quero. Porque o nosso filho, né, como eu disse ontem nesse grupo, o nosso filho, a nossa filha, eles não são nós. Eles nasceram de nós, mas eles são eles. Eles têm um corpo que é deles, eles têm um mundo social que é deles e eles têm uma capacidade de decidir que é dele. Agora, a gente pode intervir nessa decisão deles? Claro que a gente pode, desde que a gente participe, que a gente seja claro, que a gente conversa, que a gente entenda o que a gente está dizendo, o que a gente está falando. Então, por exemplo, como é que hoje se dá as relações ligadas ao sexo? Como eu disse a vocês, teve uma época que era só instintivo. Depois teve uma época que era tudo muito controlado, que era tudo muito reprimido, que era tudo muito ligado à religião, casamento, porque haviam interesses aí, que eu não vou nem entrar nesse detalhe agora, mas que haviam interesses sociais e econômicos que continham essa sexualidade. Hoje, a gente vive num mundo onde o conhecimento sobre a sexualidade, as novas descobertas de DNA, dos exames de DNA, a pílula anticoncepcional, os movimentos sociais, os grupos de minoria que se colocam. Então, com toda uma série de contexto social, econômico e político que existe hoje, faz com que os nossos filhos tenham um jeito de lidar com a sua sexualidade de uma forma muito mais livre.
E, portanto, a vida sexual hoje, ela não se dá só depois que alguém tem um relacionamento estável. Seus filhos estão vendo ela acontecer de todas as formas. Então, tem um estudo do Vitor Dias, né, que até é autor desse livro, ele é autor desse livro aqui que se chama Vínculo Conjugal na Análise Psicodramática. E ele faz, então, ele fez um estudo, né, com os casais que ele atendeu, para entender como se dava esse relacionamento. E dentro do relacionamento, existem focos de atenção. Então, quando a gente se relaciona com alguém, para esse relacionamento acontecer, primeiro existe um determinado foco de atração. Esse foco de atração, o primeiro que ele cita é o foco sexual. O que é esse foco sexual? É aquela coisa do tesão. Bateu o tesão, você olhou, olho no olho, tocou, pele com pele, carinho com carinho, cheiro com cheiro e deu liga. E aí as pessoas se atraem. E aí o jeito de fazer sexo, muitas vezes, ela pode acontecer só por conta dessa atração. Não é? Como dizia o Flávio Gicovati, ele dizia uma coisa que acho muito interessante. Ele dizia que sexo é sexo, afetividade é afetividade. Como o Vitor Dias também coloca aqui. Ele fala de atração sexual, essa coisa mais do tesão, do contato, do cheiro, da voz, ou seja, do que estimula a gente sexualmente. E fala de afetividade, aquilo que nos prende ao outro pelo jeito de ser do outro, pela forma como o outro é, pelas atitudes que ele tem, não é? Pelo posicionamento que ele faz frente à vida, não é? Por aquilo que ele gosta de fazer. Então, essas coisas que estão ligadas à questão afetiva. Mas sexo é sexo, o estímulo sexual é uma coisa e o estímulo afetivo é outra. Então, sexo é sexo, afetividade é afetividade. Porém, segundo porém, nessa frase do Flávio Gicovati, ele fala que na nossa cultura, o sexo e a afetividade é muito parecido com arroz e feijão. Então, arroz é arroz, feijão é feijão. Mas na nossa cultura, arroz com feijão é uma delícia, principalmente para a gente aqui no Nordeste, né? Então, comer esse arroz e feijão, meu Deus do céu, parece que está faltando alguma coisa. Então, parece que ter arroz puro ou feijão puro não combina. Sempre vai combinar se for arroz com feijão. A mesma coisa a gente aprendeu na nossa cultura em relação ao sexo. A gente aprendeu que para fazer sexo tinha que ter afetividade. Então, para a nossa cultura, sexo precisa vir junto com a afetividade. Só que sexo é sexo, afetividade é afetividade. Mas na nossa cultura, sexo com afetividade é que é o bom, sexo com afetividade é que é o gostoso, sexo com afetividade é que é o adequado. Então, nesse sentido, a gente vai entender o quê? Que sexo pode acontecer sem envolvimento? Pode. Sexo pode acontecer com pode não acontecer e só acontecer o envolvimento afetivo? Também pode. E no relacionamento pode acontecer sexo com a afetividade? Sim, que é esse que a gente vem há muitos anos, né, incutindo na nossa sociedade e que é o que a gente aprendeu e traz até hoje como sendo o jeito melhor da gente se relacionar sexualmente. Mas, na verdade, sexo pode acontecer de qualquer jeito. O que vai de qualquer jeito, que eu digo, tanto com afetividade, com envolvimento, com comprometimento, como ele pode acontecer sem envolvimento e sem comprometimento. Principalmente hoje, numa sociedade, como a gente acabou de ver, que é menos rigorosa com relação a esse comportamento sexual. Então, veja, para a gente lidar com o nosso adolescente em relação a esse comportamento, a essa visão, o que a gente precisa, então, fazer? A gente precisa, primeiro, entender que existe essa possibilidade. Pode não ser a possibilidade que eu queira para o meu filho ou para a minha filha. Mas sexo sem envolvimento
também é um jeito de se fazer sexo. Pode não ser a que eu quero, a que eu ache mais adequada, mas ela existe, né? E as pessoas podem ser felizes fazendo sexo sem envolvimento? Sim. Tenho depoimentos e mais depoimentos de pessoas que fazem sexo sem envolvimento, sem compromisso e que são extremamente felizes nesse seu ato sexual, que são extremamente, que sentem prazer nesse ato sexual. Podem ser felizes num relacionamento que não tem sexo, também encontro casais que têm relacionamento e não têm sexo. E podem ser felizes tendo um relacionamento com sexo e afetividade? Sim, principalmente porque é muito mais conveniente na nossa sociedade. Então, você não se sente culpado, você não se sente... Muito pelo contrário, você se sente totalmente adequado. Então, esse acaba sendo o formato que a gente acaba aderindo, né, nesse relacionamento. Mas é importante que a gente tenha esse tipo de conhecimento, que a gente saiba que as coisas não saem só e não existem só do jeito que a gente gostaria que elas fossem. As coisas, os acontecimentos, eles podem existir de várias formas, né? Mesmo aqueles que a gente não aprova, que não condiz com aquilo que eu penso ou com aquilo que eu quero. Mas ele existe. E há pessoas que podem ser felizes daquele outro jeito. E isso é importante que a gente tenha esse conhecimento para que a gente não se assuste com aquilo que os nossos filhos venham nos dizer. Então, uma outra coisa que é importante para a gente lidar com os nossos filhos é a gente entender, né, que sexo pode ter um significado para mim e um significado diferente para minha filha ou para o meu filho. Então, quando eu tenho essa noção que esse é o meu pensamento sobre sexo e não necessariamente o pensamento do meu filho ou da minha filha, eu tenho um comportamento muito mais respeitoso com relação ao que o meu filho ou a minha filha diz. Eu não vejo naquilo que ele está me dizendo um jeito de me agredir, porque muitas vezes o que a gente acaba fazendo é julgando o que os nossos filhos estão dizendo e olhando para aquilo que ele nos falou como sendo algo que, sabe, que nos agride. E aí a gente não consegue escutar, né? Porque a gente já julgou, já se sentiu agredida e aí a gente não consegue conversar. E, gente, o que nós temos que fazer nessa hora é não dar tanta importância e muito menos olhar para isso como sendo, né, um jeito de nos agredir. Até porque, segundo esse estudo do Vitor Dias, mesmo que um relacionamento comece só com sexo, e também existe um estudo, né, feito agora pela Helen Fisher, ela descobriu que quando a gente faz sexo, a gente libera determinados hormônios que vão se ligar diretamente a outras funções nossas, como era, por exemplo, a função da nossa afetividade, a função do nosso carinho. E isso, muitas vezes, começa com sexo, o interesse é só sexual, mas esse interesse sexual, depois, ele é canalizado, não é? Ele como é que eu diria, distribuído com as outras ações, como, por exemplo, a afetividade, como, por exemplo, o interesse intelectual. Então, essas coisas vão se misturando e nunca fica única e exclusivamente ligada ao sexo. Mas é importante que a gente converse com os nossos filhos e as nossas filhas sobre isso e saber o que eles de fato pensam sobre isso. Não olha essa fala deles como uma agressão a você ou aos seus valores, mas não deixa de se colocar em relação ao que você pensa, né, a respeito dos seus valores. Então é importante nessa hora que a gente descubra o que é, né, na verdade, qual é a necessidade, qual é a minha necessidade, que o fato de eu saber que a minha filha está fazendo sexo ou quer fazer sexo sem comprometimento, ela está sendo lesada, né? Por exemplo, a gente como mãe, a gente tem uma necessidade de proteger os nossos filhos. Uma garota ou um garoto que faz sexo só pelo tesão, uma pessoa que ele encontrou na rua, deu tesão e vai lá e faz sexo, ou seja, ele pode sofrer aí a questão da insegurança.
Ou seja, dessa pessoa está se arriscando, não sabe com quem, diante de um mundo violento que existe aqui, né? Desse mundo violento que a gente encontra hoje, como que o nosso, sabe, nenhuma mãe se sente segura diante disso. Então, essa minha necessidade de mãe, de sentir meu filho e minha filha em segurança, ela é afetada. E isso, às vezes, a gente nem tem consciência que é isso que deixou a gente tão irritada, porque vem o nervoso e a preocupação, e a gente, né, solta o que está na nossa cabeça e, em vez de a gente orientar, a gente tromba com a nossa filha, a gente tromba com o nosso filho. Então, antes de conversar, pensa qual é a minha necessidade, que esse fato da minha filha tomar essa decisão, ou dela me dizer que acha que fazer sexo pode ser sem envolvimento, o que isso está batendo dentro de mim? Qual é a minha necessidade que está deixando de ser atendida? Por exemplo, é essa de proteção? Se for, conversa com a tua filha. Coloca para ela primeiro por que você está pensando desse jeito. Quais os valores que você tem e como que isso te agrediu e por que ele agrediu. Sem julgá-la. E depois você perguntar para ela, diante do que você colocou, por exemplo, em relação à proteção, o que ela acha disso? Como é que ela enxerga essa situação? E ouve. Né? Eu não canso de dizer, vamos ouvir. E depois que ela te disser, você então pode complementar e deixar claro e colocar os seus devidos limites de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com as expectativas que você tem, de acordo com as suas crenças, sua religião, enfim, os seus valores, a sua vida. E você negocia isso com a sua filha. Nós temos aqui uma colocação. Obrigada, Lena. Sou irmão mais velho, tenho uma irmã que tem dificuldades para falar sobre isso com meus pais e vou poder ajudá-la. Ai, que legal. Que lindo. Que bom ter você aqui comigo. Fico feliz de ouvir isso de você. Então, quando a gente sabe, quando a gente tem conhecimento, quando a gente descobre algumas coisas que podem ajudar nessa comunicação, é muito mais fácil para a gente chegar no nosso filho, para a gente chegar na nossa filha, para a gente chegar numa irmã, no irmão, né? Porque a tendência da gente é, em geral, vir trombando. Então, eu sei que eu tenho um jeito de falar que eu engato uma primeira, como diz o outro, e eu vou em frente, né? Mas eu gostaria de saber, quer dizer, o Fábio acabou de colocar o quanto essa aula de hoje, né, essa live de hoje vai poder ajudá-la a conversar com a irmã dele. E vocês já ouviram algum tipo de conversa como essa? Vocês acham que esse tipo de conhecimento pode ajudá-lo a entender melhor como é que se dá a vida sexual hoje? Que não é só livre no adolescente. Ela é livre também para nós. Hoje as mulheres e os homens têm uma liberdade sexual muito maior. E isso não ficou restrito ao adulto. Os adolescentes também estão tendo uma vida sexual mais livre. E daí por que a gente precisa estar mais próximo deles? Por isso, por que a gente precisa conversar, né? A gente precisa ouvi-los, a gente precisa orientá-los de acordo com aquilo que a gente acredita, de acordo com aquilo que a gente quer para eles, né? Então, se vocês quiserem colocar aí algum comentário, alguma pergunta, eu vou voltar um pouquinho para ver se saiu alguma enquanto eu estava falando, e aí eu já vou respondendo aqui. Deixa eu só ir baixando. É que às vezes aqui para mim fica difícil para eu achar o que já passou. Tem muito assinado, mas agora não vai dar para voltar lá. Vamos ver aqui. Então, se vocês quiserem fazer alguma colocação, fazer algum comentário,
eu estou aqui disponível para vocês. Hoje até falei um pouco menos para a gente poder ter um tempinho aqui para conversar. Eu tentei enxugar um pouco mais essa minha fala, para a gente poder conversar um pouco mais. Mas eu sei que quando chega nessa hora que eu pergunto que alguém tem alguma pergunta para fazer, alguém quer fazer algum comentário, e às vezes vocês já não querem mais comentar nada, né? Mas que legal, Fábio. Conversa e depois você me dá um retorno de como é que foi sua conversa com a sua irmã, tá? Mas esse assunto vale mesmo para todos nós e não só para os adolescentes, né? Porque não são só os adolescentes que vivem a vida sexual mais livre. Hoje todos nós temos essa vida sexual mais livre e o que nós precisamos, e isso não é ruim a priori, não é ruim, o ruim é a gente não saber como lidar com isso. O ruim é a gente estar pautado nos nossos mitos e tabus e com isso a gente não conseguir se relacionar com os nossos filhos. Isso sim é que é ruim. Agora, o sexo, ele é do bem. E é essa mensagem que eu queria deixar para vocês aqui. Que o que a gente precisa é aprender a se relacionar com o sexo. Por isso, eu fiz questão de trazer essa aula sobre o sexo e os relacionamentos, como é que eles podem acontecer. E se vocês não têm nenhum comentário ou uma pergunta para fazer, eu vou encerrar minha aula de hoje aqui, né? Deixa eu só ver aqui se tem... Não apareceu mais nada. Eu vou encerrar, então, essa aula de hoje e a gente se fala na próxima quinta-feira. Ah, tem sim. O Fábio colocou aqui alguma coisa. Vamos ver o que o Fábio colocou. Que ele é um seminarista. Que ele é um seminarista que antes de ir para o convento nunca tinha partilhado isso com os pais. Nossa, tá tão difícil de eu conseguir. Bom, que não conseguia conversar e no seminário que pôde trabalhar muitos mitos sobre a sexualidade. A Suzana também colocou aqui que ela tem um problema com a filha dela, mas que ela é muito fechada e não quer conversar. Suzana, a live da semana passada foi exatamente sobre essa questão. A minha filha não quer falar comigo sobre sexo. Se você ainda não assistiu, ela está disponível lá no YouTube, né? E qualquer coisa você me manda um direct que eu te mando o link direto dessa live da semana passada para você assistir, que eu acho que pode te ajudar bastante nesse sentido, tá? E que bom, Fábio, que você tem essa cabeça aberta, né? E está aqui buscando novos conhecimentos sobre a sexualidade. É isso aí, gente. Não dá mais para a gente ficar preso só à nossa experiência pessoal. A gente precisa ir mais além. E eu digo isso de carteirinha porque foi o que me ajudou muito na relação com os meus filhos. Os meus filhos hoje devem ter a idade da maioria de vocês, né? Tá aí entre 35 e 37 anos e 38 anos. E que é mais ou menos a idade que vocês também devem ter, né? Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas o que me ajudou na conversa com eles foi falar sobre sexualidade, e o que me ajudou a conversar com os adolescentes foi exatamente saber sobre sexualidade. Então, saber sobre sexualidade é quebrar esses mitos, ampliar, né, o conceito da gente para desmistificar algumas coisas que a gente assimilou e nunca se questionou por que isso acontece. É para isso que a gente está aqui.
E na próxima quinta-feira eu volto aqui com uma outra pergunta que mais adiante, né, será colocada para vocês lá no Facebook, pelo bot, por e-mail, e vocês vão ficar sabendo. É que eu ainda não olhei qual é a pergunta da próxima semana. Então, eu vou ficar devendo essa para vocês, tá bom? Mas logo, logo vocês vão saber por e-mail ou pelo bot e vai chegar aí qual é a temática do assunto, o que as mães querem saber sobre a educação sexual dos seus filhos. Até lá!